Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para iniciar mais um dia na presença de Deus. E um dia para ele ser iniciado na presença de Deus, primeiro nós buscamos o que Deus tem a nos dizer quando abrimos os nossos olhos, que Deus possa falar e que nós possamos ouvir e entender para praticar, né? Pai, no nome de Jesus, aqui estamos. Fala conosco. Abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais. Dai-nos o discernimento, Pai, entre o natural e o espiritual, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Tiago. Aqui no Tiago, capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Hoje nós vamos pontuar essas três palavrinhas: perseverança, prova e amam. Perceba, nós iremos perceber, né, nas palavras a qual Deus diz para mim e para você, o sentido de cada palavra. E como o sentido das palavras, ela traz vida, força, entendimento para a nossa vida. Olha, a perseverança, ela é algo que se aplica a insistir, a ser perseverante, permanecer continuamente. Ele diz que feliz é aquele que permanece, né? Então eu preciso entender que a minha felicidade, ela não está em agradar outra pessoa ou fazer aquilo que outra pessoa quer. A minha felicidade está em fazer o que Deus quer que eu faça. Porque a perseverança, ela é algo que você olha e diz: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou continuar. Tá difícil, mas eu vou continuar. Eu sei o que a Bíblia diz sobre mim. E ela diz que eu sou mais que vencedor. Eu sei que Deus conta comigo. A partir do momento que eu desisto, Deus não tem prazer em mim, porque a Bíblia diz que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então eu vou continuar. Por mais que esteja difícil, eu não vou parar. Então olha que lindo. A perseverança é quando você diz: eu não vou parar, eu vou continuar. Por mais difícil que esteja a minha situação, eu me lembro do que Deus disse para mim. E aqui na palavra ele diz: a minha graça te basta. Quando eu entendo que a graça de Deus me basta, eu não paro. Por mais difícil que esteja a situação, eu permaneço lutando, continuando a vencer. Aí perceba que no texto ele diz que há provas, haverão provas, provações em nossas vidas. Muitas vezes a gente lê o texto e a gente não entende as palavrinhas que estão dentro dele. E são exatamente essas palavrinhas que vai trazer à tona toda a revelação e o entendimento de Deus para a minha vida e para a sua vida. É esse entendimento que vai nos dar a vitória.
quando entendemos o que nós estamos lendo, quando entendemos aquilo que estamos ouvindo. Então perceba que a palavra prova é um ato que dá demonstração cabal de uma fidelidade. Então, a prova, perceba que prova, existe 12 variações de meios de se definir a prova. Porque existe a prova escolar, um papel a qual você vai responder algumas perguntas. Porém, ainda assim, aquela prova, ela não foge do ato de demonstrar a fidelidade, de demonstrar que você aprendeu algo. É o ato de você mostrar a sua fidelidade. Das 12 opções que eu vi, a que mais me chamou a atenção foi essa, sabe? O ato de dar uma demonstração cabível, que cabe, que encaixa exatamente no que eu estou fazendo. Cabível de fidelidade. Então, quando eu sou fiel, eu não desisto. Quando eu sou fiel, eu permaneço, eu continuo, por mais que esteja difícil. Quando eu sou fiel, eu dou uma demonstração da minha fidelidade. Como eu demonstro a minha fidelidade a Deus? Há um papel a qual eu vou responder algumas perguntas? O papel é a sua vida. Seus atos. Os atos que você começou. Se você terminou algum, nossa, a fé veio no seu coração, a alegria veio no seu coração e a alegria veio no coração de Deus. Mas quando você deixa para trás, para no caminho, não continua, além de você se frustrar porque você não continuou, além de você se frustrar por você não ter feito, não ter passado, né, aquela prova, além da frustração que vem, ainda Deus, ele não se agrada. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Neste momento eu não me recordo qual que é o livro, porque na verdade não estava pensando na hora que eu estudei a palavra, eu não tive essa lembrança. E veio agora, foi o Espírito Santo que trouxe. Mas se você pesquisar no seu celular e pedir para olhar onde que está escrito, ele coloca para você, ele dá para você. A gente só não consegue o que a gente não quer, sabe? Quando a gente quer algo, a gente persevera, a gente faz a prova e a gente passa. E quando a gente passa, a gente adquire conhecimento, a gente adquire fé e a gente adquire força que vem do próprio Deus para a nossa vida. Então entenda que a minha felicidade ela não depende de outra pessoa, a sua também não. Não depende de outra pessoa, a sua e a minha e a sua felicidade. Ela não depende de algo, ela não depende de ninguém. Nós precisamos ser dependentes plenamente de Deus. Mesmo que para isso nós tenhamos que abrir mão de algo. Precisamos aprender a demonstrar o nosso amor a Deus. Não há necessidade, vamos dizer assim, né? Mas quando eu amo, eu provo que eu amo. E a prova que eu mostro que eu amo são as minhas ações. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé sem obras,
ela é morta. Então, se eu sei que sem fé eu não consigo agradar a Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso adorar o Senhor, para que eu consiga adquirir fé, para que eu consiga aumentar o dom de fé que Deus já me deu, para que essa fé venha a ser despertada dentro de mim, eu preciso mexer com ela. E para eu mexer com essa fé, eu preciso entender, saber a palavra. Eu preciso adorar o Senhor, eu preciso buscar Ele. Aí essa fé vai ser mexida, porque aí ela vai começar a ser acrescida. Mas para essa fé ser acrescida, eu preciso perseverar e eu preciso passar pela prova. As lutas, as adversidades, as dificuldades são as provas da minha vida e da sua vida. É naquelas provas ali que eu vou fazer uma ação de demonstração de amor a Deus. E aí quando eu mostro para Deus o quanto eu o amo, Ele diz assim que haverá uma recompensa, né? Uma coroa para aqueles que o amam. Sabemos que a nossa coroa, né, ela será de acordo com aquilo que eu vivi através da minha fé. Aí eu tirei aqui, porque a palavra amam, ela vem do verbo amar. Perceba que quando a palavra amam, ela é escrita, é um algo permanente. E ela vem do verbo amar. Ele diz que há uma coroa para aqueles que o amam. Porque Ele me ama. E eu? Amo a Deus? Porque quando eu amo, eu tenho ações para mostrar. Quando eu amo a Deus, eu persevero naquilo que Ele me manda fazer. Então, nesse momento, eu estou demonstrando meu amor a Ele. Ele me ama, isso é um fato. Nossa, e como Ele me ama, e como Ele te ama. E nós, estamos retribuindo esse amor a Ele? Estamos abrindo mão de coisas que nós gostamos por amor a Ele? Porque quando nós o fazemos, é sinal que nós o amamos. Agora, quando vivemos da nossa maneira, do nosso jeito, fazemos aquilo que nos provém, que nós achamos que é o certo, que amor é esse? Que amor é esse que não confia? Porque Ele diz, a minha graça te basta. Se Ele diz que a graça dele me basta, acabou. É só a graça dele que me basta. Quantas foram os profetas que confiaram que a graça bastava e Deus proveu tudo? A Bíblia diz que Deus proveu fogo, Deus proveu o Espírito. Ele provê tudo. Eu preciso apenas confiar. Quando eu confio, eu demonstro meu amor. E Ele fala que quando eu demonstro o meu amor, entenda, não é o amor dele por mim, porque o amor dele é um fato. Ele me amou antes mesmo dele me conhecer, de eu conhecê-lo. Antes de eu sair do ventre da minha mãe, ele me amou. Nossa, que Deus maravilhoso é esse? Que antes de eu nascer, Ele já tinha pedido para o filho dele vir na terra e levar todos os meus pecados para que eu não sofresse, antes de eu nascer. Aí agora é o momento de eu demonstrar o meu amor por Ele. Aí Ele mostra para mim aqui que aqueles que o amam, eles o adoram. Ele fala assim, ó. Aqui fala que aqueles que o amam, a palavra amam, ela vem do verbo amar. Ele me ama.
Então a palavra de Deus ela fala que aquele que está em Cristo e aquele que Cristo está nele, ele vai pedir qualquer coisa para Deus. Deus vai dar. Entenda que o meu amor por ele é incondicional. O amor dele, perdão, por mim é incondicional. E o meu amor por ele também precisa ser. Eu não posso amá-lo só para pedir para ele fazer algo para mim. Não, eu tenho que amá-lo porque ele me amou primeiro. Mas entenda que as Escrituras diz que aquele que está no Pai e o Pai está nele, que ele pedir, aquele que está em Cristo, perdão, e Cristo está nele, Cristo é a palavra. Ele vai pedir qualquer coisa para Deus que Deus vai dar. Porque quando o amor de Deus está em mim, e o meu amor está em Deus, não tem como nada dar errado na minha vida. Aí diz mais assim, ó, o mesmo que o adoram. A palavra amam, ela também significa adoração. Amam. Entenda? Amor, amam. É como se fosse o retorno de amor, a palavra amam. Essa palavra ela quer dizer que quando eu o adoro, quando eu persevero, quando eu passo pela prova, ainda assim eu consigo adorar. Isso quer dizer que o meu amor está saindo de dentro de mim para o Pai. E ele diz que haverá uma coroa para estes. Perceba que a coroa é para aqueles que o amam. Não é para aqueles que ele ama. A coroa é para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Então eu preciso ter esse entendimento, por quê? É da mesma forma que quando eu vou orar a Deus, a minha oração ela precisa ir até Deus. E a resposta da minha oração, ela precisa voltar para mim. O amor de Deus, ele vem sobre a minha vida, sobre a sua vida. E esse amor, ele precisa voltar para o Pai. Como que esse amor volta? Através da minha perseverança, através das provações que eu passo, e ainda assim eu continuo adorando. E quando eu continuo adorando, ele recebe lá no alto e ele fala, olha aqui, minha filha amada, meu filho amado. Quantas foram as lutas, as provações que Jesus passou? Ele chegou a pedir para ele, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é vergonha. Não é vergonha pedir para Deus, se for possível, passar o cálice. Mas perceba, Jesus disse, se for. Porém, se não for, que seja feita conforme a tua vontade. Isso é dependência de Deus. Deixar que Ele faça a escolha por mim. Eu não estou aqui para ficar pedindo nada para Ele, porque Ele sabe quais as minhas necessidades. É ingratidão da minha parte. Eu, Eliene, ficar pedindo algo para o meu interesse próprio. É ingratidão da minha parte. Porque Ele já sabe tudo que eu quero, que eu preciso. Muitas vezes aquilo que eu até quero
não é algo que vai me edificar. Muitas vezes aquilo que eu quero não é o certo. Não que fira os mandamentos do Senhor, mas pode tirar a minha atenção do foco que Ele tem para mim. Então eu preciso entender, não tenho que ficar pedindo nada não. Eu, Eliene, não tenho que ficar pedindo nada, eu tenho só que obedecer. Entenda que a partir do momento que eu e você entendemos isso e passamos a adorá-lo, e nós perseveramos, e nós passamos pela luta, e ainda assim conseguimos nos levantar e adorar, nossa, estamos devolvendo o que Ele nos deu. Não da maneira com que Ele nos deu, é claro que não. Nunca vamos alcançar o amor na plenitude de Deus. Mas entenda que Deus ele nem espera que nós devolvemos o amor a Ele na plenitude que Ele nos dá, porque nós não tem como. A única coisa que Ele espera é que nós o amemos. Não importa a quantia, sabe? Mas é óbvio que a quantia de amor que nós damos a Ele vai refletir na nossa coroa eterna lá no céu. Muitas vezes a gente até vai ter algo assim, na vista, aqui na terra. Mas Ele sabe se nós estamos aptos a ter ou não. E se for para a gente cair, se for para ser a nossa ruína, a nossa queda, Ele não vai dar, não. E eu preciso entender, glória a Deus, Ele sabe de tudo. Ele não olha aqui, Ele olha lá na frente. Então eu preciso entender. Se eu tenho alguém que sabe de tudo, eu vou querer saber o quê? Ele está comigo e está com você, e Ele sabe de tudo. Coloca tudo na mão dele, deixa que Ele cuida. Não é fácil, não. Mas a coroa vai vir, por causa da nossa confiança nele. Aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 8, diz assim: mas há também a coroa da justiça que será dada àqueles que têm servido a Deus e aguardam a vinda de Jesus. Aqueles que têm servido a Deus e que aguardam, que estão esperando Jesus voltar para levar a sua igreja para casa. Perceba que ele diz que aqueles que têm servido. Nós temos servido ao Senhor? Ou nós queremos ser servidos? Porque a coroa virá. Jesus recebeu a coroa da glória dele. Sentou-se ao lado do Pai. Mas ele não veio para ser servido. Embora ele fosse o próprio Deus, cheio de glória, cheio de poder, ele serviu. Como que ele fez isso? Ele pegou uma bacia com água, colocou uma toalha nos seus ombros e foi lavar os pés dos discípulos. Nossa! Só para vocês aprenderem, tá, filhos? Sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Eu não vim aqui para ninguém lavar os meus pés. Eu vim lavar os pés de vocês. Muitas vezes é tão difícil, né, a gente falar com aquela pessoa que magoou a gente, que deixou a gente triste. Nossa, liberar o perdão então? Nossa! Pois é. Só faz isso quem verdadeiramente ama a Deus. Só aqueles que querem devolver o amor ao Senhor é que consegue essa dádiva de perdoar
e esquecer. Porque quem perdoa, esquece. Quando fica lembrando é porque não perdoou. Aprenda com Cristo. Ele lavou os pés dos discípulos. Uma mulher que foi pega em adultério, ele disse para ela, vai, não peques mais. Ninguém te acusou, também não estou aqui para isso. Nossa, precisamos aprender as Escrituras para ser exemplo de Cristo. Só isso que nós precisamos fazer. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigado pelo teu amor e obrigado por me ensinar a te amar. Oh, Deus. Obrigado por ter me ajudado, por não ter me deixado desistir. Obrigada, Pai, por ter me dado sabedoria para passar pela prova. Obrigado por ter colocado o teu amor no meu coração, a tua palavra no meu coração, para que eu pudesse o adorar verdadeiramente. Eu te agradeço, Pai, por tudo. E eu te louvo no nome de Jesus. Glória a Deus.